aqueles a quem Deus chama. E a seguir escrevi: precisamos de uma pessoa disposta. Quando eu estou a falar de precisamos de uma pessoa disposta, não estou a dizer precisamos de uma pessoa perfeita. Não estou a dizer precisamos de uma pessoa cheia de si mesma. Precisamos de uma pessoa disposta a ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos de uma pessoa disposta a ouvir aquilo que o Espírito Santo ainda hoje tem para dizer à igreja, porque o Espírito Santo continua a falar à igreja. Não fala por cima da palavra, nem contraria a palavra, mas reafirma a palavra do Senhor. Amém? Porque não me venham com aquelas teorias, Deus falou-me e depois é tudo contrário àquilo que Deus ensinou. Deus não contradiz a sua palavra. Este é um ponto assente que cada crente tem que ter isto muito, muito na sua mente. Deus não vai contra aquilo que já escreveu, aquilo que disse, aquilo que estabeleceu, porque então, desculpem uma coisa, quem se enganou foste tu e não Deus. Já várias pessoas disseram, Deus disse-me isto, depois deu mal, mas nunca foram capazes de chegar ao pastor, afinal eu enganei-me, não foi Deus quem me disse. Fui eu que ouvi mal. Fui eu que entendi mal. Mas a nossa atitude como crentes, como servos, é quando falhamos, falhamos e devemos saber reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, onde fizemos mal, se queremos que Deus verdadeiramente nos leve à frente e em frente. É verdade, irmãos, que pela graça de Deus temos visto a nossa igreja crescer em todos os sentidos. Há aqui alguns irmãos, menos, que já são membros há muitos anos. É verdade que a maioria já veio depois, mas ainda há aqui irmãos que são do primeiro grupo e nós louvamos a Deus por isso. Este ano, pela graça do Senhor, já batizamos 55 irmãos. Em Portugal, como vocês sabem, não há nenhuma igreja que tenha acontecido isto, nem de nenhuma denominação. Claro que eu gostaria que fosse como em Angola, como no Brasil, que é aos milhares. Eu espero um dia aqui batizarmos milhares. Ainda agora em Angola foram consagrados 6.000? Pastor Soma? 6.800 pessoas consagradas num só dia. Prontos. Está a ver? Aqui eu espero esse dia. Na Europa esperamos esse dia. Por agora não tem acontecido, mas esperamos. O Brasil também é a mesma coisa, é sempre assim. Números grandes. Quem está aqui na Europa não vê esses números tão grandes, mas damos graças a Deus. Não é porque somos alguma coisa, mas é pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. E nós temos que ser fiéis. Precisamos de um homem, meus amigos, como Moisés. Precisamos de um homem como Moisés. Esvaziou-se de si mesmo. Passou pelo deserto. Nunca acreditou que poderia ser o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele mesmo disse, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não tenho capacidade. Foi isto que ele disse. Mas uma coisa muito interessante é que no final foi ele. Estava vazio de si mesmo, mas acreditou num Deus que tem todo o poder. Então, meus irmãos, não só para o geral, mas para aqueles que vão ser consagrados hoje ou vão ser apresentados hoje na igreja, é importante que nós tenhamos isto em conta, que quanto mais vazios estamos de nós mesmos, mais a possibilidade é de ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, de estar cheios do Espírito Santo. O mundo oferece tanta coisa e alguns inclusive acreditam nessas ofertas que o mundo dá. Mas nenhuma oferta do mundo nos poderá encher espiritualmente. Nenhuma oferta do mundo poderá saciar a nossa fome espiritual. Nenhuma nos poderá ajudar no nosso interior, nesse interior que necessita ser renovado todos os dias. E o único que pode renovar é o Senhor. Nunca esqueçam isso. Depois em Moisés nós vemos a paciência. Foram tempos, não aconteceu tudo rapidamente. A humildade, e essa é uma das grandes características do nosso mestre por excelência.
o Senhor Jesus Cristo. Eu ainda hoje não sei como há algumas pessoas que estão cheias de orgulho e vaidade e esquecem-se que o fundador do cristianismo, ele foi humilde, humilhou-se a si mesmo até à morte e morte de cruz, e faz-nos o maior maravilhoso convite a todos nós. E ele se declara manso e humilde de coração. Então, o que nós podemos aprender em Moisés também é uma atitude de humildade. Ele não achava que sabia tudo, ele não achava que poderia fazê-lo tudo, ele dependia de Deus e também dependia dos companheiros. Nós temos que saber depender uns dos outros. Primeiro de Deus, sem dúvida. A nossa fonte única e verdadeira é Deus. Mas nós precisamos todos uns dos outros. E eu espero que esta família AD Almada continue a entender que nós somos colegas e companheiros uns dos outros e não estamos a formar o nosso reino, a nossa denominação, a nossa igreja, mas acima de tudo o reino de Deus. Porque nós queremos que o reino de Deus cresça. Nós queremos que esta cidade saiba que há um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, um Cristo que ainda hoje salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que virá buscar a sua igreja. Aleluia. Ele reconhecia a sua própria debilidade e sempre dependeu da direção e do apoio de Deus. Era um homem com visão, com coragem, com compaixão, mesmo quando o povo lhe fez o que fez. Se calhar alguns de nós, a começar por mim, diria: Senhor, eu era como o outro, manda fogo do céu para que eles morram já. Os nossos colegas também disseram isso. Claro que Jesus os repreendeu, mas disseram. E a gente às vezes pensa muita coisa, ainda bem que não diz tudo. Mas pensamos muita coisa. Mas Moisés, irmão, estava disposto a morrer pelo seu próprio povo. Ele não queria que... E ele tinha razão para dizer: Senhor, destrói essa gente já me tem farto. Já viste que maus são? Tu destes isto, fizestes o outro. E eles a murmurar de ti, Senhor. Não era já só de Deus, era de Moisés, era de tudo, era de todos. Tudo era mau. Não viam apenas uma coisa boa. E morreram muitos, como vocês sabem, no percurso dos 40 anos. Em várias ocasiões. Por causa do pecado. Mas Moisés se interpôs para que o povo não fosse todo destruído. E, meus amados irmãos, nós temos que aprender isto também de Moisés. Era um homem, portanto, íntegro como líder, honesto, justo. E uma coisa que ele tinha era... desejava que todo o povo seguisse os mandamentos do Senhor. E os verdadeiros líderes querem que o povo siga a palavra de Deus. Olha, eu tenho grandes amigos, prezo as amizades, e faço isso. Ainda esta semana estive com amigos desde a adolescência. Eu gosto de estar com os meus amigos. Mas, irmãos, amigo é uma coisa. E aqueles que pensam que se dominam por um amigo está errado. O único que domina o nosso coração é Jesus. Amém. Há pessoas que colocam tudo o que têm numa pessoa, está errado. O único que nós devemos colocar tudo é em Jesus. Amém. Devemos prezar as amizades, devemos lutar por uma boa amizade, mas também há amizades tóxicas que o melhor é deixá-las. Há gente que ainda não entendeu isto. Há amigos que não são nossos amigos. Há pessoas que se fazem passar por vossos e meus e nossos amigos, mas não são nossos amigos e geralmente não trazem benefício nem ao ministério, nem à família, nem a cada um de nós, e temos que saber entender que isso não são nossos amigos. Porque um bom amigo não nos tem na mão e nós não temos o amigo na mão. Amém? Nós estamos na mão de Deus. Então, cuidado com as amizades doentias, chamo-lhe eu, doentias. Deus não quer amizades doentias, quer amizades sãs. Amém? Então, cuidado quando há ciúmes, por exemplo. É uma amizade doentia. Numa amizade não tem que haver ciúmes. Ai, aquele é mais amigo do pastor.
Ai, o pastor é mais... Ai, o João é mais amigo do António. Isso é doentio. Tire isso da sua mente. A presença de Deus foi o que distinguiu a vida da liderança de Moisés. Se os irmãos forem ler toda a vida de Moisés, vai ser a presença de Deus constante com ele. E eu quero que a presença de Deus seja constante na minha vida. E eu desejaria que a presença de Deus fosse constante nas vossas vidas, para todos vós que estáis aqui nesta manhã. Acreditem que Ele quer estar constantemente em vós. Precisamos de um Daniel. Precisamos de um Daniel, o Daniel da Bíblia. Um jovem a viver num país estrangeiro, com costumes, maneiras diferentes, mas ele preferiu ser fiel ao seu Deus e não se deixar contaminar pela sociedade, pela fama, pela posição, nem que as riquezas o influenciassem. E aparentemente pagou caro, porque foi lançado na cova dos leões. Ele podia ter fechado a janela para orar, quando ele sabia que o estavam a espiar, mas com essa atitude de manter a sua janela aberta, ele estava a dizer que não tinha medo dos homens. E há uma coisa que eu vos quero dizer a todos: não tenhas medo dos homens. Davi não teve medo do Golias. Nós não temos que ter medo dos Golias que aparecem diante de nós. Nós temos que ter respeito a Deus, amor a Deus, mas nós não temos nem sequer que ter medo de Deus. A gente tem medo de Deus. Deus é um pai. Deus é um pai. Daniel foi um grande exemplo de um jovem que temia a Deus, seguia os seus mandamentos. Certamente foi um exemplo de fé, de valentia, incluso perante as adversidades. Daniel tinha uma grande reverência, um grande amor por Deus, o qual se evidencia através de todo o livro. Incluso quando era jovem, antes que fosse adulto, Daniel pôde demonstrar um grande domínio próprio e sabedoria. Sabem que a primeira prova de Daniel era tremenda. Ele iria comer dos manjares do rei, manjares que eram oferecidos a outros deuses. E ele, desde o primeiro dia, propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Isto podia ter saído muito caro ao responsável e a ele, mas ele não teve nenhum temor, porque o que ele queria era agradar a Deus em todas as coisas. Jovens, irmãos, nós estamos numa sociedade que oferece tudo. Há companhias, amigos, colegas de escola, de universidade, de trabalho, que diariamente estão-nos a presentear com aquilo que o mundo tem. Aparentemente inofensivo, aparentemente não tem mal algum, mas tenhamos cuidado, não nos deixemos contaminar com aquilo que está à nossa volta. É verdade que os dias não são fáceis, nunca foram fáceis. É verdade que hoje há uma pressão tremenda. Uma das coisas que mais me preocupa na sociedade que estamos a viver é que se trocou a dignidade, se trocou a verdade pela mentira. E ainda ontem estava a ouvir um discurso do nosso país vizinho, e é lamentável inclusive o que é que está a acontecer, mas aqui acontece o mesmo. Os políticos não têm referências, os políticos, por causa de ficar no poder e no voto, fazem tudo o que seja, já não importa dignidade nenhuma. Mas sabem uma coisa, a igreja tem que marcar a diferença. O povo de Deus tem que marcar a diferença. Nós não nos podemos deixar contaminar com aquilo que a sociedade procura oferecer-nos, porque nós temos valores mais elevados, valores mais altos. Nós temos o Cristo que vive, o Cristo que é Senhor da igreja e é aquele que está connosco todos os dias até ao final dos séculos. E é esse que está contigo, é esse que está comigo. Por isso Romanos diz que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Fica da parte de Deus, fica com Deus, fica ao lado de Deus. Obreiros do Senhor, estejam ao lado do Senhor e da sua palavra, demonstrando sempre firmeza, que é isto que devemos fazer. Precisamos de Elias. Precisamos de Elias. Viveu num tempo muito difícil. Uma rainha má, perversa, que tinha introduzido no meio de Israel um culto pagão. E reparem bem que o culto já tinha chegado a grandes proporções, onde os profetas de Baal dominavam e não só os de Acera, e tantos profetas falsos ali à volta, querendo dominar a vida espiritual do povo de Israel, mas havia um Elias. E Deus precisa de Elias. O Elias pode ser uma Maria, um João, um António, um Marcos, qualquer coisa. Mas Deus quer estes homens e estas mulheres que não se dobram perante a corrupção, que não se dobram perante a idolatria, que levantam bem alto o nome daquele que é sobre todo o nome. E o nome daquele que é sobre todo o nome é Jesus. Jesus e só Jesus. E nele nós temos a vitória. Ele fez vários milagres, mas ele não era um super-homem. Era uma pessoa como tu e eu. Inclusive, no Novo Testamento, para não nos deixar nenhum tipo de dúvidas, está escrito: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Carne e osso. Há muita gente que pensa que os chamados heróis da Bíblia eram super-homens. Há muita gente que quer criar ali uma atmosfera irreal. Mas todos estes homens eram iguais a ti e a mim. E se eles puderam, nós em nome de Jesus podemos. Se eles fizeram, nós em nome de Jesus faremos. Porquê? Porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esqueças, se Deus está contigo, a vitória está assegurada em nome de Jesus. Aleluia. E certamente que podemos aprender, e eu estou rápido porque temos muita coisa para fazer ainda. Podíamos aprender muitas coisas na vida de Elias. Uma delas é que ele acreditava que a oração tinha poder. Quem acredita nesta manhã que a oração tem poder? Quem acredita nesta manhã que a oração tem poder? Aleluia, por isso que a igreja tem que orar. A igreja acredita no poder da oração, meus amados irmãos. Elias acreditou e orou. E Deus fez um milagre. E Deus ainda hoje faz milagres. Crê nisto nesta manhã. Se tu estás doente, acredita que o poder de Deus está aqui para curar a tua enfermidade, em nome de Jesus. Crê, confia em Jesus. Crê para ti que Ele levou sobre o Calvário as tuas enfermidades e pelas tuas pisaduras tu fostes curado. Em nome de Jesus, aceita pela fé. Foi Tiago que, no capítulo 5, que nos disse que Elias era uma pessoa como nós. A oração traz intimidade com Deus. Por isso Elias orava muito. Alguns dirão, sim, mas Elias passou por uma depressão. É verdade. Há quem não lhe queira dizer que é uma depressão, mas o que está lá é uma depressão. Mas sabe a coisa mais bonita? É que ele saiu da depressão. Isto é para te dizer que tu poderás estar a passar por uma depressão, mas Deus quer tirar-te dessa depressão. Porque há poder no nome de Jesus. Não te fiques a lamentar ali sempre. Sai em nome de Jesus. Elias ficou lá na cova a lamentar-se, mas o Senhor disse, sai daí. E Deus disse nesta manhã, sai daí. Sai do lugar onde estás, que te estás a afundar. Levanta-te em nome de Jesus. E leva os teus olhos para os montes. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para Jesus nesta manhã. Jesus está aqui para te levantar. Jesus está aqui para te ajudar. Outra coisa que Deus demonstrou na vida de Elias é que Ele sustenta. Ai, eu não sei o futuro. Olha, ele não tinha nem comida, nem bebida, nem salário naquele momento. Eu não sei o que ele tinha antes, mas sei que quando ele fugiu para lá, ele não tinha nada. E Deus alimentou. Como? Milagrosamente.
Porque o nosso Deus continua a ser Deus de milagres. Acredita, irmão, acredita, obreiro, Deus é Deus de milagres para todos nós. Alguém me disse uma coisa e eu estou de acordo com isso. Quando há 50 anos, Portugal era muito pobre. Os irmãos mais velhos sabem disto. Pobríssimo. Não havia dinheiro para ir ao médico. Mas sabe uma coisa? Funcionava a cura divina imediatamente. O problema é que nós hoje primeiro vamos ao médico e depois vamos a Jesus. Está errado. Vai ao médico dos médicos e continua a ir ao médico se não estás. Porque Deus não está contra os médicos, é? Não venham aí os espiritualistas dizer isso, que eu não admito. Deus usa médicos também. Então os irmãos que são médicos estavam perdidos, não podiam exercer a sua profissão, estava fora da vontade de Deus. Mas o primeiro conselho, estás doente? Ora. O amém foi baixo. Estás doente? Ora. Chama irmãos para orar. Ora com outros. Crê que Deus tem poder para curar ainda hoje. Ele é o médico dos médicos. É o Deus do impossível. Na tua casa os teus filhos são doentes? Ora. A tua esposa está doente? Ora. O teu marido está doente? Ora por ele. Ore uns pelos outros. Olha, já às vezes os irmãos vão a sair e há um irmão, pastor, ora por mim. Eu paro a fila toda e vou orar. O irmão não veio aqui pedir oração e eu oro ali não há problema nenhum. Estás na rua e há um irmão que vês que está mal, põe-lhe o bracinho, ora por ele, está com ele. Mas o que é que o povo vai dizer à volta? Deixa lá o povo faz tanta estupidez na rua e ninguém lhe importa. Ele lá se importa que tu abençoas um irmão ou uma irmã. Eu lembro-me há uns anos, estava na cidade de Bragança, no norte de Portugal. E vieram ter comigo uns colegas missionários em Samora, Espanha, que tínhamos sido colegas no Instituto Bíblico como professores. E havia uma situação aqui em Portugal grave. Não era que Deus quisesse, uma divisão que havia nos institutos. E eles eram americanos, eu era português, e estávamos a falar, parámos no meio da rua, eram o casal e eu, demos assim, começámos a orar no meio da rua. As pessoas passavam e diziam, o que é que esta gente está a fazer aqui? Sabe uma coisa? Passado 2 meses, Deus respondeu à nossa oração. E aconteceu a fusão da Escola Bíblica Nacional com o Instituto Bíblico. Assim, eu creio no poder da oração. Elias demonstrou que acreditava. Agora não podia ser falar também de 2 mulheres. Para terminar, não vou só falar de homens. Precisamos de uma Esther. Não é a minha Esther, também preciso dela, não é? Também preciso dela. Mas precisamos de uma mulher humilde, como Esther, intercessora. Não lhe subiu à cabeça o seu lugar no palácio. Não teve vergonha de quem era. Identificou-se com o seu povo. Era humilde, era educada, era sábia. Era submissa e obediente, fez isso com o seu tio, e aquilo que o seu tio lhe pediu, ela fez. E certamente foi usada por Deus para que o povo de Israel não sofresse naquela altura. Mas também, para terminar, estou a pensar numa Ruth. E hoje vamos ter homens e mulheres que vão ser consagrados. Precisamos de uma Ruth que se identificou com a sua sogra, mas não apenas por ser sua sogra, com o Deus da sua sogra. O teu Deus será o meu Deus. Ela entendeu que a sua sogra tinha o único e verdadeiro Deus por causa do testemunho da sua sogra. Se todas as sogras fossem como esta sogra, não havia lutas no país. Nem havia histórias contra as sogras. Vocês sabem que é brincadeira. Eu acho que a maioria dos países temos estas brincadeiras com as sogras, não é? E eu conheço algumas histórias muito geladas, onde mete sogras. Eu costumo dizer que eu sou um homem muito feliz, nunca tive sogra. Portanto, também não posso falar mal das sogras. Também não posso falar mal de nenhuma sogra, porque a minha sogra nunca me fez mal. Ok? E a sogra da minha mulher também já foi para o céu, também já não está. Então, olha, até ela também não tem sogra. Então,
É assim, não temos que falar mal de sogra de nenhum dos dois, está bem? Já é bom, já não há discussão por causa disso. Precisamos de uma Ruth servicial, prestativa, trabalhadora, e disse mais: tudo quanto me disseres farei. Ruth 3:5. Obediência. Então, no ministério, quando nós servimos a Deus, a primeira área mais importante é a área espiritual, a segunda área é a área do caráter. Caráter. Que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Tenham cuidado com as mentiras. Dizem aqui em Portugal, não sei se no Brasil ou na Angola, que a mentira tem a perna curta. A mentira vê-se bem. Nós somos chamados a falar a verdade e a ser da verdade. Tenham cuidado, irmãos, em sabermos todos prestar contas uns aos outros, a orar uns pelos outros, a ajudarmos uns aos outros, a animarmos uns aos outros. Somos uma família. Nunca esqueçam. Aqui não há a igreja da Cruz de Pau, a igreja da Costa, a igreja do Monte, a igreja de Sesimbra, a igreja de Estremoz, a igreja do Redondo, não. Somos uma igreja com muitos lugares, mas uma só família. E uma das coisas que eu tenho lutado, e os irmãos sabem disso, e os que estão comigo lutamos, é para continuarmos a ser essa família que agrada a Deus. E sobretudo, que nenhum de nós pense que é alguma coisa. O que somos é pela graça do Senhor. E queremos servir esta nação e o mundo onde for necessário. E devemos estar à disposição para que o nome do Senhor seja glorificado sobre todas as coisas.